E vamos então elevar o nosso pensamento até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos companheiros da espiritualidade que nos assistem nesse trabalho aos sábados, nesse formato, que possam fazer presentes ao nosso lado, no lar de cada um de nós, nos amparando, envolvendo a Águida esta noite, que fará o tema da purificação para nós, da Gênese, que ela seja muito feliz, que na sua explanação, que possamos ter uma boa noite de aprendizagem, que possamos interagir bastante, aprendendo cada vez mais com esses diálogos, com essas reflexões, e que os companheiros da espiritualidade, que são trazidos também para serem esclarecidos, que recebam o benefício desta noite, aquele que veio em busca de consolo, de oração, de alívio das suas dores, sofrimentos que carregam por muito tempo, pelo desconhecimento das leis divinas, que possam receber desses companheiros da espiritualidade o alívio, o bem-estar e também o conhecimento espiritual tão importante para a nossa evolução. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, porém livra-nos de todo mal. Graças te damos, Senhor Jesus, que assim seja. Aos companheiros da doutrina, autor Casimiro, livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia Chico Xavier. Examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a canga, o véu. Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração, que abraça a nossa doutrina, penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo, nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância, no bem que é bem substância, da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é luz do mundo, eis meu desejo de irmão. Casimiro Cunha, nascido a 14 de abril de 1880 e desencarnado em 1914. Eu escolhi essa poesia do Casimiro Cunha porque todos os textos que tinham a ver com o tema de hoje, eles já estariam adiantando o que a gente falaria. Então, para não chover no molhado, eu escolhi de Casimiro Cunha por motivos óbvios. Adoro as poesias dele. E esse livro, Parnaso de Além-Túmulo, quem não leu, por favor, leia. É muito, muito bom. Então, lembrando só que hoje é Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril. Nós estamos com 169 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E foi feita uma cerimônia lá no Congresso Nacional e foi instituído 18 de abril como o Dia Nacional do Espiritismo. Então, essa é uma grande bênção, né? Termos a doutrina conosco. Voltando só um pouquinho do que nós vimos até o mês passado, nós estamos no capítulo 14, que trata dos fluidos, capítulo 14 de A Gênese, e o nome do capítulo é Os Fluidos. Então, nós já vimos várias coisas, e no mês passado nós vimos o perispírito,
né, que é essa entidade, digamos assim, que é intermediária quando encarnado entre o corpo e o espírito, ou quando o espírito está desencarnado, ele tem apenas o perispírito acompanhando o espírito, o acompanhando. Vimos também da qualificação dos fluidos, que pelos nossos pensamentos, pela nossa intenção, pela nossa vontade, nós podemos atribuir qualidades aos fluidos, que podem ser qualidades boas, não é? Quando pensamos em coisas boas, amor, tolerância, paciência, desejo de bem, ou o fluido também pode ser qualificado de uma maneira não boa, quando ele é tomado por raiva, por ódio, por inveja, por ambição. E o perispírito é do mesmo material deste fluido do mundo espiritual, e em particular do planeta onde o espírito estiver habitando. Então foi basicamente isso que nós vimos. Mês passado nós falamos também sobre o passe, que o passe não é que a pessoa que aplica o passe, ela está atuando diretamente no corpo que está ali à sua frente, né? É uma atuação de perispírito para perispírito. Então é o perispírito do que oferece para o perispírito daquele que recebe e daquele que recebe, e aí o perispírito passa para o corpo aquilo que ele recebe. Obviamente são muitas as coisas envolvidas, mas basicamente é isso. O passe é de perispírito para perispírito, e o perispírito do que recebe, ele passa para o próprio corpo. No que nós vamos abordar hoje, Kardec, ele faz mais da metade do capítulo, ele fala da explicação de alguns fatos que são reputados sobrenaturais. Hoje nós vamos ver basicamente os temas referentes à dupla vista ou dupla visão, ou também alguns chamam de visão psíquica. Do que se trata isso? Primeiro vamos dar um passo atrás. O perispírito, acabamos de dizer, ele existe em duas condições, tá? Ou ele está livre, quando ele está apenas acompanhando o espírito, ou ele está, entre aspas, né, preso, que não é entre aspas, ele está realmente preso ao corpo, e então ele tem essas duas condições, ou ele está livre ou ele está preso. Preso quando encarnado, preso ao corpo, e livre quando o espírito estiver desencarnado. O espírito está sempre acompanhado do seu perispírito. Esse é um dado importante que nós precisamos ter em mente. Então ele fala que o perispírito é aquilo que une o corpo ao espírito, reprisando isso, né? E é por seu intermédio que o corpo e o espírito se ligam. Então, o que o corpo sente, pelo perispírito ele transmite ao espírito. E o que o espírito pensa, pelo perispírito ele transmite ao corpo. O perispírito, embora seja de uma matéria muito sutil, ele ainda é matéria. É chamado de semimaterial, semi-espiritual, mas nós sempre lembramos, só existem 3 tipos de natureza, que é Deus, espírito e matéria. Se o perispírito não é Deus e não é espírito, então ele está na categoria de matéria, embora seja muito sutil, muito leve isso, né? E com o perispírito, a gente vê, e já viu também lá no estudo às quartas-feiras do livro Obras Póstumas, né? É uma quantidade enorme de coisas, de situações, de fenômenos, dos quais o perispírito ele é o agente. É por intermédio dele que muitas coisas acontecem, e é justamente por isso que Kardec pega aqui essa separação de falar que fatos são reputados sobrenaturais. Por que sobrenaturais? Porque o perispírito,
embora ele seja material, ele não é detetável pelos nossos instrumentos, pelo menos os instrumentos materiais de pesquisa que nós temos até hoje, ele ainda não é detetável. E as pessoas, né, que não conseguem detetar o perispírito, principalmente aqueles que são materialistas, eles acabam dizendo que essas coisas não existem. E se acreditam não existir, não é? Então os fenômenos que são decorrentes da presença do perispírito e da atuação dele, eles consideram sobrenatural, porque natural seria aquilo que é capaz de ser detetado, visto, tocado, cheirado e etc. Como eles não conseguem, então eles chamam de sobrenaturais. Então Kardec, ele tem o cuidado de fazer esse adendo aqui no capítulo, e ele vai abordar, esse capítulo é bem longo, ele vai abordar bastantes fenômenos que são decorrentes da existência e atuação do perispírito. Então ele está falando que uma das propriedades é justamente essa, que é da dupla visão ou vista dupla. E ele diz, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Como já falamos, o que o espírito registra, tudo que vem da matéria, é apenas por meio do perispírito. Ele não tem outro meio de acessar o mundo material que não seja pelo perispírito. Então, ele é o órgão sensitivo do espírito, né? E ele fala, e é por meio dele que ele tem a percepção das coisas que acontecem com o corpo. Pelos órgãos do corpo, né, visão, audição e as diversas sensações, elas estão centradas aonde? Na percepção das coisas materiais. Então, com o mundo de relação em que nos encontramos, nós entramos em contato com esse mundo por meio dos nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Essa é a nossa forma. Existem os médiums ou aquelas pessoas mais intuitivas que também têm o que é chamado de sexto sentido, que seria a mediunidade, tá? Mas das coisas materiais são os nossos 5 sentidos, então são os órgãos do corpo. Já o perispírito, ele não tem essa característica de uma percepção localizada, ele sente por toda a sua extensão. Ele não tem um lugar que é o olho, quer dizer, ele até tem quando mantém essa forma humana, né? Mas ele não enxerga por esse olho do perispírito, ele enxerga por todo o seu conjunto, ele ouve por todo o seu conjunto, ele sente por todo o seu conjunto, tá? Pelo hábito da forma humana, mesmo um perispírito, quando está separado do corpo, se ele vai olhar para alguma coisa, ele vira a cabeça, mas ele não precisaria. Bastaria ele apontar um dedo, né, ou virar de cabeça, levantar o pé, ele conseguiria acessar o que ele está querendo alcançar da mesma forma. Então, isso é uma coisa. No corpo, as percepções e sensações estão localizadas. No perispírito, elas se distribuem por ele de forma generalizada, né? Agora, o que é essa dupla visão que nós estamos falando, né? Ele fala, é um fenômeno que pode ser natural. O espírito, ele tem em si mesmo, ele já encarna com essa característica. Ou ele pode ser provocado. Então, sob uma questão de magnetização. Então, se um magnetizador atuar sobre uma pessoa com essa intenção e a pessoa estiver apta a essa ação, ela então poderá desenvolver ou trabalhar por algum período dentro dessa característica da dupla vista. O que é a dupla vista? A dupla vista é enxergar através da matéria, ele atravessa a matéria, né? Enxerga fenômenos locais, pessoas que estejam distantes. A matéria não lhe oferece obstáculo, nós já vamos ver por quê. A matéria não oferece obstáculo, então ele vê a distância, mas ele vê com a alma, com o perispírito e não com os olhos do corpo, ok? Então ele fala, provocada
podendo surgir a capacidade por meio dos corpos opacos à distância, de ver fatos passados ou de prever também coisas futuras. Essa é uma característica. Então, isto é essa dupla vista que o Kardec está lidando neste capítulo. E o que é isso, né? É a manifestação da vida espiritual, aquilo que nós somos espíritos, na nossa vida material. Né? Então, quando nós espíritos estamos atuando por meio da nossa dupla vista, digamos que todos a tenhamos, né? Nós estamos vivendo a nossa condição espiritual. É a vida espiritual se manifestando nessas possibilidades da matéria. É a alma que atua fora do organismo. Então, a alma, ela se mantém sempre presa, mas ela atua fora do organismo de várias maneiras. Ele fala, não vê pelos olhos do corpo, mas já falamos. Então, aqui, ó. Uma coisa que Kardec frisa bem, que o espírito, né, ele se mantém preso ao corpo, mas ele não é escravo desse corpo, que é uma coisa que possibilita ver a dupla vista. Ele não é escravo, porque ele pode se alçar no mundo sem o corpo, né? Que é o que nós vemos, que é o fenômeno que Kardec chama de emancipação da alma. Né? Esta é uma condição e ele vai se separar definitivamente apenas no momento da morte. Então, o espírito, ele está preso ao corpo pelo perispírito durante a encarnação. Está preso, mas não escravo, porque ele tem a possibilidade de se lançar no mundo, sair e viajar. Ele fala, ele lamenta ter o corpo preso, porque a sua situação normal é da liberdade, e a vida corporal é de um servo preso à terra. Ele fica feliz, então, ao deixar o corpo. Essa é uma situação que é uma questão de sentimento de liberdade. O espírito se sente livre quando não está preso dentro do corpo, né? Então, e ele usa todas as situações para se libertar, que é o chamado de emancipação da alma, que ocorre durante o sono. Durante o sono, nós podemos, não é que todo mundo faça ou que faça todo o tempo, mas durante o sono físico, do corpo físico, essa emancipação da alma se dá, e o espírito, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que lhe interessa. Então, nós vemos pela literatura muitas possibilidades, né? Nós vemos pessoas que vão ver aulas no mundo espiritual, tem pessoas que vão trabalhar no mundo espiritual, tem gente que vai planejar crimes, tem gente que vai dançar, tem gente que vai se encontrar com pessoas ou vai seguir pessoas, perseguir pessoas, sempre vai ser de acordo com o espírito. A atividade que o espírito vai ter na emancipação é aquilo a que ele dá preferência na sua vida, aquilo que lhe é caro, tá? Então pode ser para uma coisa boa como para uma coisa não boa. Então ele fala, nesses momentos o espírito vive a vida espiritual, enquanto o corpo vive a vida vegetativa. E ele vai estar, isso é muito legal, que o professor Herculano Pires também falava, ele vai estar na mesma condição, ou exceto pela conexão com o corpo, mas a mesma condição que ele estará no estado de morte, porque é a situação que ele estará livre para ir para onde quiser, né? Só que, como que esse espírito está preso ao corpo? Ele está preso por uma coisa que o Kardec aqui coloca o nome de laço fluídico. E nós já vimos lá atrás, quando falamos apenas do perispírito, que esse laço fluídico, ele é uma extensão ou ele se origina no próprio perispírito. Como só existem essas três entidades, né? Vejam que é trino também, espírito, perispírito e corpo. O laço fluídico, que tem gente que chama de cordão prata, que é visível para médiums, né?
o espírito está preso ao corpo por esse laço fluídico que é decorrente do perispírito. E ele só se rompe definitivamente com a morte. Então, o espírito pode sair, pode ir para longe, mas de qualquer forma ele vai voltar assim que for chamado, necessitado. Então a pessoa está tendo uma emancipação, foi lá para a lua, e aí de repente tem um barulho na sua casa e ela é acordada, de repente esse espírito volta imediatamente, instantaneamente para este corpo. Porque o corpo, nós sabemos, ele não tem uma inteligência própria, uma autonomia. O corpo, para se movimentar, ele depende da presença do espírito por meio do perispírito, né? Seja a distância que for. E tem uma coisa que é muito curiosa, que muitas vezes as pessoas não lembram o que fazem nessas emancipações. E tem outras pessoas que têm mais facilidade, né, de lembrar do que fazem durante as suas emancipações, que muitas vezes, né, recebe o nome de sonho. Então tem um dado aqui que Kardec traz, que ele fala: a noite traz bons conselhos, ela é boa conselheira. O que acaba acontecendo? Nessas emancipações, o espírito ele pode buscar soluções para as coisas que o envolvem, que o atraem, ou que ele necessita no seu dia a dia. E eu lembrei de um exemplo que o Newton sempre dá, que ele é bem elucidativo. O Mendeleev, Dmitri Mendeleev, ele era um químico russo e ele estava muito dedicado ao estudo dos elementos químicos, e ele conhecendo as suas propriedades, fazendo tudo, ele queria encontrar uma forma de colocar esses elementos de uma forma que ficasse clara para as pessoas poderem utilizar, né? E ele tentava de um jeito, tentava do outro, ele fez cartõezinhos tentando organizar e colocar, e nada conseguiu. Aí, depois de muito tentar, veja, não é que o Mendeleev, ele simplesmente falou: eu quero a tabela periódica, deitou e sonhou. Não, ele havia trabalhado muito, ele conhecia muito, era um tema que ele sabia, então essa solução lhe foi dada. Então, em uma determinada noite, ele tem um sonho, uma emancipação, né? E ele volta então com essa ideia que a gente tem até hoje. Imagina que é de 1869 e é utilizada até hoje. E ela é tão bem feita nas suas características que o Mendeleev ele chegou a deixar espaços em branco para elementos que ainda não haviam sido descobertos, e pela posição que eles ocupam na tabela, ele pôde prever com bastante precisão as propriedades desses elementos, né? Então veja, ele trabalhou em cima das coisas, se dedicou, e num determinado dia, durante o seu sono, ele teve durante a emancipação, ele teve essa resposta, digamos assim, que ele trouxe para nós e é utilizado até hoje. Então veja que na vida espiritual, mesmo estando encarnados, nós podemos produzir muito. Lembra que eu disse há pouco? Nós vemos nos livros de André Luiz, as pessoas podem sair daqui, as que têm interesse, e participarem de cursos no mundo espiritual. Nós podemos participar de trabalhos de socorro, de trabalhos de atendimento, nós podemos participar de reuniões com pessoas que têm os mesmos interesses que nós, das mais diversas qualidades. Então, a nossa vida espiritual, né, enquanto o nosso corpo dorme, ela pode ser muito rica. Vai depender de nós, da nossa vontade, do nosso empenho. Kardec fala, então, que dessa forma, né, certos fenômenos, eles são explicados,
que é o que a gente vai ver para o restante do capítulo, né? Que nós vamos ver o sonambulismo, catalepsia, letargia. Então, todas essas coisas, desculpem, nós vamos ver e hoje estamos na dupla vista. Falando em visão, Kardec nos traz uma explicação que é muito importante, não é? Como já falamos, a visão espiritual, ela não se dá pelos olhos do corpo, não é? Ela se dá de uma maneira geral pelo próprio perispírito, mas também ela não utiliza essa nossa luz aqui, essa luz que nós utilizamos encarnados, não é essa fonte de luz. Ele diz que é uma luz espiritual e olha que ele diz aqui, que nos é de natureza desconhecida. Mas, sendo um fenômeno do mundo espiritual, ele fala que certamente, né, é uma das propriedades do fluido etéreo. Então, veja, o espírito, ele não precisa de luz para ver no mundo espiritual. Não precisa dessa nossa luz. Essa luz para ele não faz diferença. Ele até pode utilizar, talvez, não sei, mas em emancipação, então o acesso que ele vai ter é a luz espiritual. Então ele fala, existe essa luz que são destinadas às percepções visuais da alma, percepções visuais, ok? Então a luz material e espiritual. Então, essa luz espiritual, ela não tem obstáculos. Essa luz, ela está disponível para o espírito / perispírito. Sempre que a gente fala espírito, a gente está falando com o perispírito, né? Então, ela está sempre disponível para o espírito, embora não seja de maneira igual para todos, como nós já vamos ver aqui. Então, existe a luz material e existe a luz espiritual. O mundo espiritual é clareado pela luz espiritual. O espírito, né, quando ele está com o seu perispírito, ele tem em si mesmo esse princípio luminoso. Olha que informação importante. Por quê? Porque a luz espiritual, lembra do irmão Jacó, quem leu o Voltei, não é? Ele se sentia menos do que os outros porque ele não via ainda em si a luz própria que ele detetava nos outros, lá no Bittencourt Sampaio, em outros que o antecederam na espiritualidade, né? Então, é a própria condição de estar do espírito que tem esta fonte de luz. Embora no mundo espiritual não seja essa fonte a utilizada, existe a luz do mundo espiritual, né? Então ele fala, penetrando a matéria, não existem corpos opacos à sua visão. Entretanto, não é a mesma coisa, como nós acabamos de dizer. Os espíritos que têm um acesso e uma visão total e ampla, né, são aqueles espíritos, ele diz aqui, espíritos puros, então os espíritos mais evoluídos. Para esses, a luz espiritual, ela ilumina tudo e a sua visão espiritual alcança onde a sua vontade desejar. Agora, o espírito, Kardec usa a expressão inferior, os espíritos menos evoluídos, já essa possibilidade, ela é reduzida, ele usa, ela é debilitada pela imperfeição relativa do perispírito, que se interpõe como uma neblina. Então, o próprio perispírito, por não ser tão límpido, tão puro, ele oferece um obstáculo para o alcance da visão espiritual desse espírito, né? Porque o mundo espiritual está posto, né? Aí a condição do perispírito é que vai determinar o que ele consegue ou ele não consegue enxergar, tá? Ele fala assim, ela se manifesta em diferentes níveis, né? Entre os espíritos encarnados, então a mesma coisa. Se um espírito encarnado, isso está falando do mundo espiritual, agora, um espírito encarnado, quando está no estado de emancipação e vai se utilizar ou vai praticar essa dupla visão, ele vai também estar sujeito à sua característica. Então, se um espírito, ele manifesta, um espírito encarnado,
um intervalo curto de alcance, né, um alcance curto para a sua visão, isso vai denotar um espírito que não tem uma condição evolutiva muito boa. Já tem outros, como nós temos exemplos, alguns na Revista Espírita, que Kardec traz, talvez tenha exemplo também no Livro dos Médiuns, agora eu não me lembro, mas de espíritos que têm a possibilidade dessa dupla vista e que ele tem uma capacidade muito grande, não só de ver à distância, mas ele ver no interior dos corpos. Nós já falamos aqui há algum tempo de um menino que era um adolescente, que na condição natural dele, ele era até pouco inteligente, né? Ele tinha assim uma cognição restrita, né? E que no estado de emancipação ele se mostrava completamente diferente, uma pessoa com grandes capacidades, e ele visualizava os órgãos internos, então ele era capaz de ver o exterior da pessoa e ver internamente, diagnosticar o que a pessoa tinha. A única coisa que ele não fazia era receitar. Então ele dependia de um doutor que ele falava, né, que viria passar a receita. Então veja, ele encarnado tinha uma condição intelectual restrita. No estado da dupla vista, na emancipação então, ele tinha essa possibilidade, ele se mostrava completamente diferente, atento, rápido, esperto, inteligente, e tinha essa característica de ver tanto internamente quanto externamente. E a única coisa que ele não fazia era receitar. Muito rica essa informação. E aí ele fala aqui, né? Conforme o grau ou poder de faculdade, a lucidez pode ser maior ou menor. E é com auxílio dela que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das doenças. Então vai depender da condição do espírito, se ele vai ser capaz de ver ou não vai ser capaz de ver o que se passa e como ele vai se manifestar. Tem um caso que eu estou vendo que não vai dar tempo de falar hoje, eu começo no nosso próximo encontro com ele, que está na Revista Espírita de 1866. É um caso maravilhoso, que Kardec dá uma verdadeira aula para explicar tudo o que acontecia. O relato do caso é curto, mas o que Kardec traz é maravilhoso, né? Então ele fala, vou concluir aqui, depois a gente volta, né? A visão espiritual permite percepções especiais porque ela não tem sede no corpo material. Lembra que nós falamos? O corpo material vê apenas a matéria, agora a visão espiritual ela vê além da matéria. Agora, por essa razão, não se pode esperar efeitos idênticos e nem experimentado pelos mesmos processos. Kardec frisa que não dá para comparar os dois tipos de visão. E lá atrás ele já falou, nós usamos a palavra visão porque é algo conhecido, que nós já temos esse conceito conosco, mas sendo decorrente dessa característica e possibilidade do perispírito ou do espírito, poderia haver um outro nome, mas que por falta de similar aqui, então ele usa a palavra visão, o conceito de visão, mas da mesma forma, mas não dá para comparar porque são coisas distintas, tá? Então ele só está esclarecendo esse fato. Então ele fala assim, como ela ocorre fora do organismo, ela tem mobilidade que frustra todas as previsões. É preciso estudá-la em seus efeitos e causas e não por comparação com a visão comum, a qual não está destinada a suprir, salvo em casos excepcionais. Então ele está nos dizendo que essa visão espiritual recebe o nome de visão, mas ela não tem comparação com a nossa visão material, que são coisas distintas e que tem de ser estudada em si mesmo. Não dá para comparar.